existe, mas não é clara. Nessas hipóteses, o comerciante responderá pelos danos decorrentes do artigo 12, ok? Ele responde nos termos do artigo 13 pelos danos decorrentes do artigo 12, que envolve o quê? O acidente de consumo ou potencial acidente de consumo em razão de fato do produto, ok? Fato do produto é aquele produto defeituoso que é capaz de gerar um acidente de consumo. Bom, para fecharmos esse primeiro bloco, o que é importante ainda analisarmos? A responsabilidade pelo fato do serviço, artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. E por que deixamos para o final? Porque o raciocínio é o mesmo da responsabilidade pelo fato do produto. Só que aqui, no lugar de um produto defeituoso, nós temos um serviço defeituoso. E esse serviço defeituoso gerou um acidente de consumo ou tem potencial para gerar um acidente de consumo. Então imaginem aí um serviço de funilaria, um serviço de mecânica, um serviço de manutenção de um veículo que pode gerar um acidente de consumo, ok? Se gera um acidente de consumo, há uma responsabilidade pelo fato do serviço, ok? Serviço mal realizado que gerou um acidente de consumo. Aqui uma peculiaridade envolvendo a responsabilidade do profissional liberal. Isso mesmo, advogados, engenheiros, dentistas. O profissional liberal, nos termos do artigo 14, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor, responde pessoalmente desde que comprovado o dolo ou a culpa, ok? Isso mesmo, percebam, hein? É exceção à regra na responsabilidade do CDC. O profissional liberal responde pessoalmente desde que comprovado o dolo ou a culpa, ok? Tem que comprovar, no mínimo, a culpa, e é o que fala o artigo 14, parágrafo 4º do CDC, tem que comprovar, no mínimo, a culpa deste profissional liberal para que ele possa ser responsabilizado. Percebam, então, responsabilidade subjetiva do profissional liberal, que é uma exceção à regra da responsabilidade objetiva do CDC. Bom, meus caros, chegamos ao final deste primeiro bloco. Na sequência, pergunte ao professor. Resolveremos dúvidas dos nossos telespectadores do Brasil. Até mais! Olá, voltamos ao nosso segundo bloco. Pergunte ao professor. Se você também tiver dúvidas, por favor, provafinal@aesapar.com. Então, vamos à primeira dúvida de um telespectador do nosso Brasil. Professor Fabrício Bolzan, a responsabilidade do CDC é igual à do Código Civil? Vejam só, relembrando o que trabalhamos no primeiro bloco, o tema do dia. Quando falamos em responsabilidade, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, ela não é uma responsabilidade, em regra, igual à responsabilidade do Código Civil. E nem poderia ser diferente, meus caros. Porque, se analisarmos o contexto do Código Civil, ele foi eleito, ele foi constituído para regulamentar as relações entre particulares, relações individualizadas. Já quando falamos em relação jurídica de consumo, o contexto é diferente. Na relação jurídica de consumo, nós temos a sociedade de massa, a sociedade de consumo. Nós temos aquela produção em escala. Muitas pessoas de um lado do polo da relação, os consumidores, que são as pessoas mais fracas dessa relação jurídica. E do outro lado, nós temos o quê? Do outro lado, nós temos o fornecedor, o detentor do monopólio dos meios de produção, aquele que estabelece o que, como e quando produzir.
Bom, diante desse novo contexto, desse novo modelo de sociedade, que é a sociedade de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, que foi editado para regularizar relações individualizadas, deixou de ser suficiente para regulamentar esse novo modelo de relação jurídica, a relação jurídica de consumo. Aquela em que tem o todo-poderoso fornecedor de um lado, todo-poderoso porque é o detentor dos monopólios do meio de produção, é ele que estabelece o que, como e quando produzir. E do outro lado nós temos muitas pessoas, os consumidores, que são considerados os vulneráveis dessa relação jurídica, a parte mais fraca dessa relação de consumo. Então, meus caros, diante desse contexto, Código Civil não mais é compatível para regulamentar esse novo modelo de relação jurídica, foi editado o Código de Defesa do Consumidor. Leis consumeristas foram editadas ao longo de todo o mundo no decorrer da história. Então, meus caros, uma das preocupações dessa nova lei, a Lei de Defesa do Consumidor, foi justamente quebrar alguns paradigmas, alguns conceitos do Código Civil, do direito civil clássico. E um deles foi exatamente a instituição da responsabilidade objetiva no Código de Defesa do Consumidor. Então, em última análise, meus caros, para responder a pergunta do colega, responsabilidade no Código Civil, em regra, é uma responsabilidade subjetiva, ok? Em que tem que demonstrar a existência do dolo ou de culpa para aquele que causou o dano ser responsabilizado. Diferente da responsabilidade existente no Código de Defesa do Consumidor, que é uma responsabilidade objetiva e logo independe da comprovação de dolo ou de culpa para a responsabilização do fornecedor. Vamos então a mais uma questão colocada pelos nossos colegas. Professor, qual a diferença entre responsabilidade objetiva e subjetiva? Esse é um tema muito relevante que abordamos inicialmente nesse segundo bloco, mas que agora vale a pena aprofundarmos um pouco. Quando falamos em responsabilidade subjetiva, já falamos, tem que comprovar o dolo ou a culpa, além do dano, além do nexo causal. Então é o caso, por exemplo, de uma pessoa que adquiriu um carro de outra pessoa, não de uma concessionária, adquiriu um carro de outra pessoa e sofreu um prejuízo. Essa relação aqui é uma relação individualizada, regulada pelo Código Civil. Já se você adquire um carro, ainda que usado, de uma concessionária, estamos diante de uma relação de consumo. Comprar um carro de um amigo que não vende carro, ele só queria vender o carro dele, relação individualizada, Código Civil. Relação de consumo, você comprou o carro em uma concessionária, por exemplo. Aí existe uma relação de consumo. Nesse segundo exemplo, responsabilidade objetiva. Não precisa comprovar o dolo, não precisa comprovar a culpa para ensejar a responsabilidade do fornecedor. Então, Fabrício, o que é que eu tenho que comprovar neste caso? Eu vou entrar com a ação. Eu sofri um prejuízo, comprei um carro, ainda que usado, de uma concessionária. Eu sofri um prejuízo. E aí? Como é que eu faço? O que eu tenho que comprovar perante o juiz? Inicialmente, você tem que comprovar o quê? Que você adquiriu aquele carro de uma concessionária e que esse carro lhe causou um prejuízo. Nexo causal da aquisição do bem a um dano a que foi submetido, a que foi vítima, melhor dizendo. Então você comprova o quê? Que você adquiriu o carro e que esse carro lhe causou um prejuízo, lhe causou um dano. E ainda vale lembrar o quê? Quando trabalhamos com o tema acidente de consumo, responsabilidade nos termos do CDC, é possível a inversão do ônus da prova. Isso mesmo, meus amigos. Quando falamos em ação de consumo, envolvendo um fato como esse, sofri um acidente em razão